como eu vou ter que iniciar agora? Todos os dias, quando chegar 14h30, eu vou ter que ligar aqui, gravando a tela. 1, 2, 3, gravando a tela. Está sendo gravado vocês agora. E aí, quem não está assistindo, vai assistir depois. E aí, eu tenho que dar boa tarde, amigos. E vocês vão ter que dizer boa tarde agora para mim. Bem alto. Bem alto. Isso, vai ficar bem legal na nossa gravação agora. Legal! Pessoal, é o seguinte, nós iremos começar agora a fazer a nossa atividade avaliativa de matemática, certo? Vamos ver a atividade avaliativa de matemática. O Eduardo e a Maria, eles brincam com a tabuada usando o jogo da velha, lá no computador deles. O tabuleiro a seguir mostra a tela do computador em um momento do jogo. A próxima jogada é a vez da Maria e a sua marcação no jogo é o símbolo bolinha, certo? Aí agora a gente vai ver esse jogo que está no computador deles, né? Essa é só aquela tela. E aí tem X bolinha, X bolinha. Aí tem uma conta de multiplicação e depois na linha de baixo 3 continhas de multiplicação. O que a gente vai fazer? Na letra A, qual é a multiplicação que a Maria deverá efetuar para ganhar o jogo? Sabendo que a Maria é a bolinha. Aí vocês vão ver qual das multiplicações é que a Maria tem que jogar para ela ganhar o jogo. Aí vocês vão colocar na letra A multiplicação para fazer o jogo da Maria, fazer a Maria ganhar. Isso, colocar a continha ali. Na letra B, qual é o resultado dessa multiplicação? Aí vocês vão escrever, pode escrever na linha e lá no tabuleiro, para ela ganhar o jogo. Qual é o resultado dessa multiplicação? A multiplicação que ela usou para fazer o jogo dela, para ela ganhar. Isso é o resultado que deu, tu vai colocar ali naquela linha. E a letra C, o que vocês vão fazer? Escrever o resultado das demais multiplicações. Lá na tabela, tá? Lá no jogo da velha, da Maria e do Eduardo, colocar o resultado. Para escrever no tabuleiro e pode escrever na linha também, se tu quiser. Na próxima atividade, a gente vai pintar o resultado de acordo com a cor, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, ali tem que ter cor amarela, vermelha, azul, verde e preto. Na tabuada do 1, todo o resultado que vocês encontrarem da tabuada do 1, vocês irão pintar de amarelo. Todo o resultado que vocês encontrarem na tabuada do 2, vão pintar de vermelho. Todo o resultado que encontrarem na tabuada do 3, vão pintar de azul. Todo o resultado que encontrarem na tabuada do 4, vão pintar de verde. E todo o resultado que encontrarem na tabuada do 5 vai ser preto. Do outro lado é a tabuada do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10, tá? Encontrou o resultado? Pinta de acordo com a cor, certo? Então, agora vocês vão iniciar a atividade. Vou desligar agora a tela de gravação e eu vou ficar aqui prestando atenção em vocês. Quando tiverem alguma dúvida, é só me chamar, certo? Segunda parte da nossa aula agora. Nós vamos pegar o livro de português e abrir lá na página 16. Segunda parte da nossa aula. A aula de português lá na página 16 do livro 3. Quem é essa bonitona? Alguém sabe o nome dela? Dona Velata, né?
escutando. O quadro abaixo foi pintado por um artista italiano que viveu na época de Leonardo da Vinci e que se chama Rafael Sanzio. O nome dessa pintura é La Donna Velata, que significa o quê? A mulher com véu. Muito bem. Aí olhando a La Donna Velata, a gente vai observar essa obra com muita atenção. Depois a gente vai escrever duas semelhanças, duas coisas iguais e duas coisas diferentes entre a La Donna Velata e a Mona Lisa. Onde é que está a Mona Lisa? 8. Todo mundo está vendo a Mona Lisa na tela? Então, escrevam aí no caderno de vocês duas diferenças delas e duas coisas iguais, duas semelhanças. Desliguem o microfone para vocês fazerem a atividade, certo? Então, vamos lá para a página 17. Agora a gente vai saber a biografia do Rafael Sanzio. A gente já viu sobre o Leonardo, agora vamos para o seu Rafael Sanzio, que pintou La Donna Velata. O pintor e arquiteto italiano Rafael Sanzio nasceu em 1483. Ele viveu na mesma época que o Leonardo da Vinci e, junto com ele, Michelangelo. Forma o trio de grandes mestres dessa época. O Sanzio tornou-se famoso pela perfeição com que retratava a doçura do olhar, a beleza e a verdade de suas personagens. Ele produziu um conjunto de pinturas sobre a Virgem Maria, que o ajudaram a ser um artista renomado. O Rafael morreu em Roma, no dia em que completava 37 anos. Quem visitar o Museu do Louvre, lá em Paris, poderá encontrar-se com a graça de suas obras. O Museu do Louvre é um dos mais famosos museus do mundo e nele está também o quadro da Mona Lisa. E aqui está o museu. Olha que lindo esse museu. Letra A. Segundo o autor do texto, que qualidades tinha o pintor Sanzio para que suas obras se tornassem tão famosas? Então, se a gente ler aqui, a gente vai saber qual é a qualidade, as qualidades tinha o Rafael. A gente vai encontrar provavelmente no segundo parágrafo. O que ele fazia de mais legal, o que chamava mais atenção nos quadros dele. Ali no segundo parágrafo está dizendo o que tornava as obras dele tão famosas, o que ele fazia que chamava mais atenção. Quando ele pintava, ele prestava muita atenção no olhar e aí ele botava essa forma de desenhar lá nos quadros dele. A beleza. Agora a gente vai para a letra B. O que mais lhe chamou a atenção no quadro La Donna Velata? Aí vocês vão escrever o que mais chamou a sua atenção, a atenção de vocês. Então tá, olhando ali, número 3. Leia em voz alta as palavras a seguir. Domino e dominó. Domino é aquele que domina, que manda naquele lugar, tá? E o dominó com acento, o que significa? É um jogo, o jogo de dominó. E depois a gente tem a palavra cortes e depois cortês. Tem um acento circunflexo ali. Vocês estão vendo? Sim. O cortes é com a tesoura, digamos assim. Ou cortes cortes de cabelo também. E o cortês, exato, é ser educado. Então agora vocês vão criar uma frase, são 4 frases que vocês vão fazer naquelas linhas.
uma frase para domino, uma frase para dominó, uma frase para cortes e uma frase para cortês. Número 4. Procure em jornais, folhetos ou revista 3 palavras com tio, 3 palavras com vogal mais N na mesma sílaba, 3 palavras com vogal mais N na mesma sílaba. Recorte as palavras que encontrou. Não é para guardar no envelope, é para colar no caderno de português. Só que vocês vão fazer isso de lição de casa, tá bom? Na número 5, observar a pintura O Retrato de Arnolfini, de Jan van Eyck. Não é para usar folha avulsa. Vamos fazer uma lista com 5 detalhes que pode ser observado. Olha onde é que vocês podem escrever na lista. Na decoração do ambiente e na vestimenta das personagens. Deste ladinho aqui, ó, onde está o lado do homem, vocês vão colocar 5. Vocês vão escrever aqui do ladinho 5 coisas que vocês estão vendo na decoração. Deste outro lado aqui, vocês vão escrever 5 vestimentos dos personagens. No quadro, o retrato dos Arnolfini, de Jan van Eyck, o casal foi pintado dentro de casa. O homem era um mercador italiano, ou seja, vendia na Itália as roupas que comprava na Bélgica, um país que também fica na Europa. Este quadro ficou conhecido pelos detalhes das roupas, dos pelos do cachorro, da decoração do ambiente. O retrato dos Arnolfini, de Jan van Eyck, o livro de artes para criança, Porto Alegre, Artmed, página 74, adaptado. Então, 5 coisas que vocês vão ver no ambiente e 5 roupas deles vocês vão escrever dos ladinhos. Número 6. Observe mais uma vez a obra O Retrato de Arnolfini, de Jan van Eyck, e invente oralmente uma pequena história vivida pelo casal. Ela deve ser inspirada na imagem, mas pode ter também acontecimentos e fala inventadas por você. Ao criar, fale sobre algum detalhe que seja visível na pintura. Por exemplo, a senhora Arnolfini sempre foi muito chique. Seus vestidos eram longos e cheios de detalhe. O importante é que seu ouvinte reconheça na história os detalhes que ele visualizou no quadro. Depois de inventá-la, memorize a história e treine para contá-la na sala, caso seja chamado. Só um pouquinho. É para vocês desligarem o microfone agora e inventar uma história. É oralmente, não precisa escrever. Depois que vocês inventarem ela, é que vocês vão escrever. Mas primeiro eu quero saber de vocês aí, falando para mim, oralmente, para os colegas, e depois é que vocês vão escrever ali no caderno de português. É para observar mais uma vez a obra O Retrato dos Arnolfini. Sabe qual é o retrato que eu estou falando? O de cima, que está aquele casal ali que tu acabou de fazer a atividade. Tu vai observar e tu vai inventar uma história desse casal. Primeiro tu inventa na tua cabeça. E aí o detalhe é que você tem que inventar essa história que aconteceu com eles, ou como você acha que vai fazer a tua história. Daí tu tem que falar um detalhe do quadro. Dê um exemplo. A senhora Arnolfini sempre foi muito chique. Seus vestidos eram longos e cheios de detalhes.
Se eu te falei isso como exemplo, se tu for olhar ali, realmente o vestido dela é cheio de detalhes, é longo. Então, tu vai me falar nessa história alguma coisa que está ali do quadro. Tchau!